Meio Sol Amarelo foi o primeiro romance, o primeiro livro de ficção que eu li da Chimamanda, e eu tinha uma expectativa alta pelo que eu já conhecia do trabalho dela, e eu tenho que falar que essa expectativa foi atendida. Eu tô ainda mais apaixonada pelo trabalho da Chimamanda. Olá, pessoa que está me assistindo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Ressaca Cultural. Eu sou a Mariana Ramiro e hoje a gente vai falar sobre Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Adichie. Para quem não conhece a Chimamanda, ela é uma escritora nigeriana. Ela é muito famosa por alguns discursos que ela deu, como Sejamos Todos Feministas, ou O Perigo de uma História Única, que eu inclusive já citei em outro vídeo aqui no canal. E ela também escreveu alguns romances que foram muito premiados, como O Americanário e Bisco Roxo. E o Meio Sol Amarelo também foi premiado, ele ganhou o Orange Prize de Literatura, que é um prêmio dado para mulheres que escrevem ficção, um prêmio britânico. E a Chimamanda é uma das vozes femininas mais potentes, mais brilhantes da nossa geração, da atualidade. Bom, toda a história dessa obra vai passar durante a Guerra do Biafra, esse é o pano de fundo e também é o que vai guiar os acontecimentos e os destinos dos personagens. Então, eu não sei vocês, mas eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar do Biafra. Então, acho que primeiro a gente vai precisar voltar um pouquinho para essa contextualização, para vocês entenderem do que eu tô falando aqui. A Nigéria conquistou a sua independência da Inglaterra em 1960, só que ela era um país muito dividido em diversos grupos étnicos e tribais, sendo que 3 deles eram os principais e acabavam dominando algumas regiões do país. Eles eram os Igbo, os Yorubás e os Hausas. Em 1966, os Igbo, que eram os membros da elite nigeriana, sofreram um golpe e acabaram sendo perseguidos nas regiões onde eles eram minoria, como no norte do país, por exemplo. E aí, os Igbo das outras partes do país, que eles ficavam em sua maioria na região sudeste da Nigéria, como resposta a esse massacre que estava acontecendo, eles declararam independência do resto do país e declararam a República do Biafra, que tinha na bandeira um meio sol amarelo. Só que a região do Biafra era uma região muito rica em petróleo, então, obviamente, a Nigéria não ia deixar que eles se tornassem independentes assim tão facilmente, e foi aí que iniciou a Guerra pela Independência do Biafra, ou a Guerra Civil Nigeriana, que durou 3 anos e estima-se deixou mais de 1 milhão de mortos. No livro, a gente acompanha a vida de uma família, a história de uma família pelo ponto de vista de 3 pessoas. A Olana, que é uma Igbo, ela vem de uma família da elite nigeriana, ela estudou no exterior e ela vai morar numa cidade universitária da Nigéria para trabalhar como professora e viver com o seu companheiro, o Odenigbo. E o Odenigbo, ele é um professor universitário, intelectual, ele é um revolucionário por vocação, ele se reúne com os seus amigos, também professores universitários, para discutir questões como imperialismo, colonialismo, questões políticas, enfim. Então, muitas discussões políticas são muito ricas, muito interessantes, são trazidas por esse personagem, por esse núcleo, caso do Odenigbo da Olana. Inclusive, o Odenigbo vai trazer várias discussões, inclusive uma que eu vou falar daqui a pouco. Além disso, a gente acompanha também o Ugu, que é o criado da casa do Odenigbo e da Olana. Ele é um garoto jovem de uma aldeia muito pobre da Nigéria, então quando ele vai para a casa do Odenigbo para trabalhar, ele se depara com essa diferença de realidades, né? Como o Odenigbo come carne todo dia, para ele isso é uma coisa inimaginável. E o Odenigbo incentiva que o Ugu estude, então a gente vai acompanhando também o desenvolvimento desse personagem, o crescimento, os seus relacionamentos e também acompanhando a casa e o relacionamento e tudo que acontece na família da Olana e do Odenigbo através do olhar do Ugu. E o último personagem que tem um ponto de vista que a gente acompanha é o Richard. Ele é um inglês que vai pra Nigéria pra escrever, ele é jornalista e ele acaba conhecendo a Kainene, que é a irmã gêmea da Olana, por quem ele se apaixona e que vão ter um caso. Então são esses 3 personagens que a gente vai acompanhar a sua vida e a dinâmica de cada um, até que todas as suas rotinas e todos os seus relacionamentos são drasticamente modificados quando se inicia essa guerra pela independência do Biafra. E a narrativa dessa obra, ela não é linear, então ela começa num ponto, avança, depois acaba voltando. Então quando tem esse pulo temporal, a gente fica muito curioso para saber o que aconteceu, porque deixa várias perguntas pra gente que não acompanhou o que aconteceu e depois volta. É uma construção também bem instigante, ela foi bem interessante e deixou uma curiosidade pra saber o que tinha acontecido nesse tempo que a gente não acompanhou. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que a Chimamanda soube construir a personalidade de cada um
construção desses personagens muito bem. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo quando eu vejo que o livro vai ter mais de um ponto de vista, porque eu já li livros em que a autora acabou não conseguindo fazer tão bem essa diferenciação da personalidade de cada personagem. Então, eu acho que isso é muito delicado, tem que realmente ter muito talento, ser muito bom pra conseguir criar personagens com personalidades, com características tão diferentes e fazer isso ser crível, né? Fazer com que a gente acredite que a gente realmente está lendo os pensamentos de pessoas com características tão diferentes. E a Chimamanda soube fazer isso muito bem. Então, todo mérito pra ela aí já. Inclusive, os personagens que não têm ponto de vista são personagens muito cativantes, muito interessantes. A gente fica apegado a eles, fica realmente envolvido com essa história. Enfim, além disso, a autora, ela soube retratar com muita sensibilidade toda essa brutalidade da guerra, porque a vida das pessoas mudou drasticamente e elas passaram a ter que viver em um estado de exceção, né, sem comida direito e tendo que abandonar tudo, deixar tudo pra trás. Então a gente vai acompanhando, inclusive, a situação da mulher, que muitas vezes acaba virando um prêmio pros homens que estão na batalha, ou tendo que se submeter a algumas situações pra que a família consiga comer, ou pra que não seja morta. Enfim, tem inclusive uma cena de estupro, caso alguém não consiga ler esse tipo de conteúdo, talvez seja um gatilho aqui. Mas a Chimamanda, ela soube retratar todas essas nuances muito bem, fora que esse livro é uma aula de história e de política. O Odenigbo, que é o personagem que eu falei que traz mais esses debates, ele fala um ponto que é extremamente importante sobre como ele não se identifica como nigeriano, ele se identifica como membro de uma etnia, de uma tribo, porque nigeriano foi uma identidade que o homem branco chegou e deu pra ele. Então esse livro ajuda a mostrar muito bem também como que aconteceu essa colonização, como que os brancos europeus acabaram chegando no continente africano, determinando as delimitações geográficas de acordo com os seus interesses, ignorando totalmente todas as diferenças étnicas e tribais que já existiam nesses países, nessas regiões. Enfim, essa história envolvente, ela é forte, sensível. Eu gostei muito do livro. Eu vi gente que não gostou do começo, que achou o começo um pouco difícil, truncado. Eu gostei desde o começo, mas talvez isso aconteça com você, mas não desista, porque o livro depois ele vai ficando cada vez mais envolvente, cada vez mais difícil de largar. Então vale a pena insistir nessa leitura, caso você também tenha essa dificuldade no começo. E é um livro muito bonito, muito sensível, mas que vai retratar essa guerra e que é muito marcante. E eu fiquei com muita vontade de ler os outros livros da autora, já coloquei na minha lista, em breve pretendo ler, trago aqui pra vocês também. E esse livro tem um filme que eu também assisti, ele tá disponível aqui no YouTube pra compra e pra aluguel. E ele tem algumas diferenças, né, claro, porque esse é um livro grande, né, que tem cerca de 500 páginas, então não tem como todos os detalhes que estão aqui estarem no filme também, isso é natural. Mas tem 3 diferenças principais que eu notei entre o livro e o filme que eu gostaria de trazer pra vocês. A primeira delas é que o Hugo, que é um personagem que tem bastante destaque aqui no livro, ele é um personagem bem importante, que vai se desenvolvendo ao longo da obra, que ele acaba não tendo tanto destaque no filme. Ele é realmente um coadjuvante no filme, e eu acho que isso faz com que o filme perca um pouco, porque ele é realmente um personagem muito interessante aqui. O filme também é muito focado na relação das irmãs Olana e Kainene. Óbvio que a gente acompanha essa relação aqui no livro também, mas ela é o foco principal do filme, diferente do livro. E eu acho que isso aconteceu por causa do terceiro ponto, que é a guerra no livro, ela é bem mais destacada, ela tem bem mais importância do que no filme. No filme ela acaba sendo realmente só um pano de fundo para a história das irmãs. Então eles decidiram focar principalmente no drama dos relacionamentos das irmãs e usar a guerra como pano de fundo para isso que estava acontecendo. E aqui a gente vai acompanhar muito melhor as dificuldades que as pessoas passam na guerra e todos os dramas de uma guerra. Então aqui isso é muito mais intenso. Até no livro tem uma pequena parte que vai passar realmente num campo de batalha. No filme isso foi cortado, nem existiu. Então esses são os 3 pontos que eu vi que foram mais diferentes em relação ao livro e o filme. Claro que eu acho que o livro é muito mais completo, mas se você não gosta de livros tão grandes, se você tem, enfim, não tem tempo, ou não gosta de ler livro grande, o filme é bom, ele vai fazer você entender, conhecer essa história que vale de verdade a pena ser conhecida. Mas se você gostar de livros grandes, se você quiser esse desafio, se quiser conhecer a Chimamanda, também não sabe, nunca tinha lido uma ficção dela e queria começar, Meio Sol Amarelo é um livro que eu indico demais.
super recomendo essa leitura. Se você já leu, me conta aqui o que você achou. E se você não leu, recomendadíssimo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!